Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de João e Victor da Silva, João e Maria Melo, Hilda Vieira e Alberto da Silva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fosse enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores arrependidos, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e pondo os olhos naqueles que procederam segundo o modelo que tendes em nós, porque há muitos de que tenho falado várias vezes e agora falo a chorar, que procedam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é perdição. Têm por Deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que Ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, a minha alegria e a minha coroa, permanecer firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de David. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem observa a palavra de Cristo, nesse o amor de Deus é perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "A rich man had a steward who was reported to him for squandering his property. He summoned him and said, 'What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship, because you can no longer be my steward.' The steward said to himself, 'What shall I do? Now that my master is taking the position of steward away from me, I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I shall do, so that when I am removed from the stewardship, they may welcome me in their homes.' He called in his master's debtors one by one. To the first he said, 'How much do you owe my master?' He replied, 100 measures of olive oil. He said to him, 'Here is your promissory note. Sit down and quickly write one for 50. Then to another he said, 'And you, how much do you owe?' He replied, 100 measures of wheat. He said to him, 'Here is your promissory note. Write one for 80. And then the master commended the dishonest steward for acting prudently. For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children of light." The Gospel of the Lord. My dear brothers and sisters, we have a very interesting parable from Jesus today. First of all, this parable is about a steward who was accused of mismanagement of his Lord's property. So what Jesus is asking us with this parable, it is, what kind of stewards we are before the Lord? In which way we are managing our lives? This is the point of this parable. So Jesus in this parable is just using something from his time, where a master or a landowner, when he had a property, it was usual to give that property to someone else to administrate that property. And most of the times, the owner was not in his property. He was far away from his property. And he used to give that property for a manager, and that manager should take care of that property and also of the administration of that property. So when he heard about that steward, when he heard that steward was squandering his property, it was mishandling his property, he decided to fire that manager. A manager in Jesus' time, he uses to charge
a little bit more than the debts that each tenant had with his master. So that a little bit more, it was his portion, it was his pay for the administration. But this steward, he probably overcharged the tenants. So he charged them more than they would give to the master. This is why when he goes to each one, when he knows that he's going to be fired, when he knows to each of those debtors, the first thing that he asks, how much do you owe my master? So when they replied, 100 measures of olive oil, he told them, now you quickly write one for 50. Probably those debtors, they were owing, the fair amount of they were owing was much less. But that steward gave to them a promissory note with a little bit more. So then here he was shrewd when he knew that he would be fired. What Jesus is praising in this parable is not the dishonest action of that man, but he is praising him the shrewdness that he had when he was to set accounts with his master. So in this way, Jesus is asking us, are we smart enough to administrate our lives before God? We are the stewards of the life that God gave us. What it is important in our lives? This is the question. What it is essential in our lives? We are still in the pandemic, and we learn that many things in our lives, they are not important. We know that small things now is most important things for us than sometimes our interests. We learned that we were interrupted in our normal lives, and even we learned that we cannot pray together in community as we used to do before. Even this we learned. So then we know that many things don't matter in our lives now. And the question that Jesus is asking, in which way we are managing our spiritual lives? In which way we are establishing this relation with God? So this is the question that Jesus is asking to us in this parable. At the end he says, for the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children of light. So Jesus is asking us to have that same shrewdness with our spiritual lives, because otherwise we are going to be absorbed for many things that are around us at this moment, and we are not going to look for the essential. And the essential now, it is our relation with God. If we have faith, if we don't have faith, God won't matter for anyone. But if we have faith, the most important thing for our lives, the way in which we are going to manage our lives, it is managing in a way where we will be close to the one who is the source of our lives. It means God, who sent us His only begotten Son, Jesus Christ, to give us salvation and to give us forgiveness for our sins. Na nossa primeira leitura de hoje, da carta aos Filipenses, que nós continuamos
a refletir nestes dias, São Paulo está pedindo aos membros da comunidade de Filipenses para que eles sejam imitadores dele. Aqui poderíamos pensar assim: São Paulo não está sendo humilde, porque ele deveria pedir para ser imitadores de Jesus e não dele. Mas ele está dizendo: sede meus imitadores e ponde os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que tendes em nós, porque há muitos, diz São Paulo, que agem como inimigos da cruz de Cristo. Então, São Paulo está pedindo para imitá-lo, porque exatamente para aquela comunidade de Filipenses, São Paulo foi aquele quem fundou aquela comunidade e está fazendo um trabalho duro para trazer aquelas pessoas a Jesus. E com ele também estão outras pessoas trabalhando ali para que aquelas pessoas de fato sejam trazidas à conversão. Então, quando ele diz: sede meus imitadores, ele está dizendo: imitem a mim na maneira como vós procurais a vossa conversão. Estas são as palavras. Não para agir como inimigos da cruz de Cristo. Ele está dizendo de pessoas de dentro da sua própria comunidade, aquela comunidade de Filipenses. Quando ele diz: há muitos que procedem como inimigos da cruz de Cristo, ele está dizendo: há muitos que estão dentro dessa comunidade, mas que não têm consciência do poder salvador de Jesus. E ele fala de alguma coisa que até para nós pareceria um pouco assim, digamos assim, sem sentido, uma vez que a nossa realidade talvez seja uma outra, mas olhando da maneira como é a comunidade, a realidade é uma outra, mas o exemplo é o mesmo. Ele fala: há muitos entre vocês que têm como Deus o ventre e orgulham-se da sua vergonha. É bom entender que naquele tempo a comunidade também era um lugar onde as pessoas partilhavam a comida. Esse é o sentido quando ele fala que há muitos entre vocês que o Deus de vocês é o ventre. A comunidade era o lugar, era o espaço onde as pessoas partilhavam a comida, partilhavam os bens. Por isso que nos Atos dos Apóstolos diz para nós que todos traziam os seus bens e colocavam em comum, colocavam aos pés dos apóstolos. E as comunidades cristãs eram esses lugares onde as pessoas também comiam, onde as pessoas também bebiam. Por isso que numa outra carta de São Paulo, ele fala contra a embriaguez durante a celebração da Eucaristia, porque as pessoas tinham de fato um banquete, não é? Quando celebrava a Eucaristia. E há pessoas que vinham ali naquela comunidade simplesmente para usufruir daqueles bens, ou seja, vinham ali simplesmente para comer, simplesmente para beber, mas não estavam convertidas a Jesus. Há pessoas que apreciavam somente vir ali para experimentar, no dizer de São Paulo, das coisas terrenas. É isso que ele está dizendo. Por isso ele diz: são inimigos da cruz de Cristo. Eles estão pensando somente nisto, estão pensando somente no comer, no beber, estão pensando somente naquilo que a comunidade pode lhes providenciar para satisfazer as suas necessidades materiais. Então essa é a crítica de São Paulo. Este é o proceder da cruz de Cristo. Mas veja bem que essa leitura chama a nossa atenção também para a nossa presença na igreja. É claro que nós não viemos aqui somente para comer e beber, porque a Eucaristia hoje é de uma outra maneira. Nós comemos e bebemos, ou seja, comemos do corpo de Cristo, ou seja, a nossa ceia é o corpo do Senhor e a nossa bebida é o sangue do Senhor.
Mas de uma outra maneira, nós devemos analisar a nossa participação na igreja. Ou seja, a nossa participação na igreja tem que ser também uma participação de oração. O nosso Deus não pode ser a barriga. São Paulo diz aqui, o Deus deles é o ventre. O nosso Deus não pode ser a barriga. Nós temos muitas vezes uma comunidade que trabalha duro, é verdade. A comunidade trabalha duro para se manter também materialmente. Mas nós não devemos pensar somente nisto. A nossa vida não pode ser somente uma luta para que materialmente a comunidade esteja em pé. Poucos dias atrás eu disse aqui, não é? Quando teve o evangelho de Marta e Maria, que Jesus então, ele exaltava a atitude de Maria por estar ao pé dele a escutá-lo, e Marta preocupava-se somente com as coisas que tinha que fazer. E eu disse que muitas vezes nós como padres, nós agimos mais como Marta e menos como Maria, porque ficamos às vezes atrás de muitos recursos para cuidar do estado material do templo, mas não ficamos atrás dos recursos espirituais como devíamos para manter a nossa vida. Quando São Paulo diz a respeito de que o Deus daqueles que estão na comunidade é o ventre, nós podemos aplicar isto hoje à nossa comunidade. Não de uma maneira que viemos para tirar proveito da comunidade, mas de uma maneira que muitas vezes nós somos muito bons para trabalhar muito mais para o estado material da igreja do que para o seu bem espiritual. Então, isso serve para os nossos muito ativismos. Se nós estivermos preocupados somente com o ventre, somente com as coisas materiais, isto é o ventre que São Paulo fala. Se estivermos preocupados somente em enchermos a barriga, mas não nos nutrirmos da espiritualidade, a comunidade não vai para frente. Nós temos que entender que uma comunidade que não é centrada primeiramente na oração é uma comunidade que vai à falência. É uma comunidade que não subsiste. E se entendemos que muitas vezes a nossa participação nessa mesma comunidade é somente uma participação que se resume a alguma coisa durante o ano, a fé não é verdadeira. A comunidade tem alguma coisa que está falha. Então, uma igreja que na verdade é a expressão do sinal de Deus, é a expressão, ou seja, é o sinal de Deus, não é a expressão do sinal, mas uma comunidade que é o sinal de Deus, que é o espaço aonde as pessoas também procuram a sua salvação, ela tem que ser muito mais do que um lugar que luta somente para materialmente sobreviver. Ela tem que ser um lugar de experiência espiritual. Ela tem que ser um lugar onde as pessoas fazem a experiência de Deus. Porque se não for o lugar aonde a comunidade faz, se a igreja não for o lugar aonde as pessoas fazem a experiência de Deus, não é uma igreja verdadeira. Ela não é uma igreja que representa a comunidade de Jesus. Por isso, nós, ao olharmos estas palavras de São Paulo, nós temos que entender que a igreja não é um lugar, por exemplo, somente para fazer a caridade. A nossa paróquia, durante o dia, há muito mais gente que telefona para o escritório da paróquia para pedir ajuda do que gente, por exemplo, que telefona para pedir oração. Alguma coisa está errado. Alguma coisa que não está certa. Quando a igreja só se torna um lugar onde as pessoas vêm porque precisam de ajuda material, essa igreja tem alguma coisa que está errada. A igreja não está aqui, meus irmãos, para ser somente o lugar onde as pessoas buscam o recurso material. A igreja não pode ser somente o lugar onde as pessoas telefonam para buscar dinheiro para pagar a sua conta de eletricidade, a sua conta de água ou para pagar o seu aluguel.
E infelizmente eu tenho que dizer isso aqui, porque muitas vezes a nossa igreja se torna muito mais este lugar. E as pessoas às vezes trabalham muito mais para isso do que para a sua própria espiritualidade. A igreja não é uma organização não governamental. A igreja não é isso. A igreja faz isso, mas a igreja não é isso, porque a primeira coisa que uma igreja deve fazer é levar as pessoas a Jesus. É isso. A igreja não é para encher a barriga das pessoas. Por isso que São Paulo está falando aqui nesta leitura: o Deus é o ventre. Então, se uma igreja não for um lugar, de novo, se uma igreja não for um lugar que as pessoas vêm porque elas precisam dessa relação com Deus, ela pode fechar as portas. Ela não tem sentido de estar aberta. E se a igreja for um lugar aonde as pessoas vêm somente para pedir favor, também a igreja está errada. Ela pode fechar as portas. E aqui na nossa igreja, há muita gente que vem para pedir favor, é verdade. E vem pedir favor o quê? Através do sacramento. Vem pedir um batismo, vem pedir para se casar, mas essas pessoas não fazem uma experiência espiritual com Deus. Elas não fazem uma experiência de relação com Deus. Porque a igreja só serve para fazer favores. E isso está errado, não é? Se a igreja não incluir participação, se a igreja não incluir, pertença, quer dizer, eu pertenço àquela igreja não só porque eu trabalho por aquela igreja, mas eu pertenço àquela igreja porque naquela igreja eu encontro também ali um sustento para a minha espiritualidade, porque ali eu encontro um sustento para a minha relação com Deus. Se a igreja não for isso, a igreja não é verdadeira. E infelizmente a nossa igreja, e quando eu digo a nossa igreja, eu digo as igrejas, elas se tornam mais um lugar para dar assistência material. Isso aqui nós temos que pensar muito bem no que é. A pregação do evangelho não começou por dar comida às pessoas, não. A pregação do evangelho não começou por assistir primeiro quem precisava ser assistido, não. A pregação do evangelho começou primeiro pelo anúncio de Jesus. Quando se anunciou Jesus, então se entende que ao anunciar Jesus, ao pregar o nome de Jesus, nós precisamos também trabalhar para que as pessoas que passam necessidade possam receber do nome de Jesus também alguma coisa a mais. Mas a primeira coisa, e pela qual a igreja começou, foi por propagar o evangelho. E a igreja tem que ser o lugar onde nós procuramos, primeiramente, manter a nossa espiritualidade, aonde nós procuramos manter essa nossa relação com Deus, porque pertencemos a ela. Assim, a igreja se torna um sinal de Deus. Nós temos muitos grupos, muitas pessoas que fazem caridade, que fazem assistência. Mas quem pode levar as pessoas a Jesus, quem pode levar as pessoas a Deus, só existe uma, é a igreja. Não é um grupo de amigos que se reúne para fazer caridade, para fazer promoções, para fazer jantares e tudo mais. Não, somente quem leva as pessoas a conhecer Jesus é a igreja. E se nós não conhecermos Jesus, nós não vamos entender o que é o nosso compromisso através deste conhecimento. Porque fazer caridade, até mesmo os ateus fazem, mas viver pelo nome de Jesus é somente aquele que o conhece, e o lugar para conhecê-lo é na sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que esse sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, Senhor, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Deus e orientados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com amor e confiança. My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as you await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with her will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. When I say the word, my soul shall be healed.
Let us pray. May the working of your power, O Lord, increase in us, we pray, so that renewed by these heavenly sacraments, we may be prepared by your gift for receiving what they promise, through Christ our Lord. This afternoon we will have Eucharistic adoration from 3 p.m. until 7 p.m. At 6 p.m. we will have the fourth day of our novena for the souls in purgatory, and then following the novena we will have the blessing with the blessed sacrament. Nós vamos ter hoje adoração eucarística a partir das 15 horas e também hoje nós temos a novena. Às 18 horas nós faremos a novena com o Santíssimo Sacramento exposto e depois da novena nós teremos a bênção com o Santíssimo Sacramento. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Blessed are your poor, for the kingdom
and Lord